diferente de uma formação clássica de grupos, não que todos sejam assim, mas tem muitos grupos que você tem um diretor ou uma diretora, que é uma pessoa que já tem mais experiência, que acaba juntando outras pessoas, ou antigos alunos, ou seja, o que for. Nesse caso, como está todo mundo começando do zero juntos, que essa é uma questão, inclusive, durante muito tempo para mim, porque como a gente também sempre trabalhou com essa relação de parcerias, né, inclusive de diretores e diretoras e tal, em muitos momentos, principalmente lá no começo, eu me sinto muito desautorizado, e que o que para mim em determinado momento era uma coisa difícil de aceitar, hoje eu acho que é absolutamente compreensível, né? Porque tínhamos a mesma idade, tínhamos a mesma experiência com teatro, ou seja, quase nenhuma, mas estávamos ali e tinha uma, por mais que nunca a gente trabalhou com uma ideia de hierarquização das funções, mas tem uma coisa do diretor como a pessoa que é a palavra final, como o olhar de fora, e etc. Só que muitas vezes esse olhar de fora é uma coisa assim, tipo, eu não concordo, e por que que o Fernando acha isso tem que ficar e eu não, né? Assim, então acho que de alguma forma a gente acaba um pouco na marra, né? Eu sou praticante de Aikido, e a gente sempre fala que, assim, qualquer arte marcial, basicamente, você começa aprendendo caindo, né? Aprendendo a cair antes de qualquer outra coisa, para aí você experimentar outras coisas. E a gente sempre fala que o melhor jeito de aprender a rolar é pelas dores do corpo, né? Se aqui tem um ponto que está doendo muito, é porque eu estou passando demais ali em cima e eu preciso começar a desviar daquele lugar, porque é isso que está errado no meu rolamento. E acho que aconteceu um pouco isso nesse nosso processo, assim, né? A gente vai aprendendo pelas dores. Opa, não dá para passar por aqui, não dá para passar por aqui. E acho que, de alguma forma, a gente acaba encontrando essa maneira coletiva de dialogar com essas pessoas que são pessoas que estão se formando juntas enquanto artistas, mas com diferentes lugares na engenharia ali da criação, né? Que isso não significa um saber mais do que o outro, tal. E o outro aspecto relativo a isso, acho que diz respeito a um dos nossos primeiros trabalhos, que foi com o Sávio Araújo. O Sávio Araújo hoje bom, há muito tempo ele é professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Sávio, por uma daquelas coincidências do destino, de uma pessoa que a gente chama para dar uma oficina não pode, manda outra no lugar, papapá e tal, acaba que os nossos caminhos acabam se cruzando. E o Sávio estava fazendo o mestrado dele na época em educação, muito a partir dessa ideia de tinha já alguma experiência com teatro de grupo, com o grupo Estandarte, o grupo Argamassa, que eram grupos mais antigos da cidade e tal, e o Sávio estava desenvolvendo o mestrado dele exatamente sobre essa questão, o termo teatro colaborativo, que vai surgir ali no começo da década de 90, Escola Livre de Santo André, Vertigem e tal, ainda não era um termo que tinha se proliferado ainda, então a gente ainda não usava muito isso, mas ele estava tratando exatamente desse lugar na pesquisa dele, sobre essas relações, muito a partir de Paulo Freire e tal, de como é que isso se desdobrava nas relações internas de um grupo de teatro. E nisso a gente acaba encontrando um casamento muito feliz ali, porque a gente chama ele para dirigir a gente, ele usa o processo que ele dirigiu a gente como objeto da pesquisa dele, e a gente também dá um grande salto na nossa história, não só em termos artísticos em si, mas também porque até então a gente era um grupo que ninguém conhecia aqui na cidade, porque, né, enfim, é um monte de moleque que sai da escola e tal, não tem nenhum professor de teatro que está junto e tal, e quando o Sávio vem trabalhar com a gente, a classe parece que meio que legitima a nossa existência a partir de um trabalho com uma pessoa que as pessoas já conhecem e tal. Então, eu acho que essas duas coisas talvez sejam fatores importantes assim para estabelecer essa horizontalidade que realmente é um princípio da nossa forma de relação.